MSF a donc décidé. Les vaccinations, MSF decided to send. la typhoïde et le choléra. Em dezembro de 1971, médicos e jornalistas franceses se uniram para prestar assistência a populações vulneráveis ao redor do mundo e criaram Médicos Sem Fronteiras. Desde então, a organização adota a abordagem da medicina humanitária, atuando em conflitos e catástrofes naturais e assistindo populações forçadas a fugir. Desde que foi fundada, MSF tem como objetivo fazer com que aqueles que normalmente não têm acesso a cuidados de saúde possam se beneficiar dos avanços da medicina. Fim de 1979. Pela primeira vez, MSF assume de maneira autônoma a gestão de saúde de refugiados nos acampamentos de Sakeu e Kauidan, na Tailândia. Em 3 meses, a população desses acampamentos aumentou de 30 mil para 300 mil refugiados. Um jovem farmacêutico, Jacques Pinel, descobre dezenas de caixas de papelão empilhadas sob algumas das tendas, onde os médicos vêm buscar tudo o que precisam para cuidar dos pacientes. Esta é a farmácia do acampamento. Un bistouri, des aiguilles, du nitrosol. Excellent. Ça, j'avais demandé. Metronidazole. Ele decide tomar as rédeas. Organização do estoque de medicamentos segundo nomenclaturas universais, administração do local de armazenamento e das receitas. Je m'étais rendu compte dans ce camp de Sakeo là, que c'était un gigantesque foutoir. Il y avait un problème d'organisation. Il y avait des médecins, il y avait des infirmières, peut-être pas assez, mais c'était surtout l'organisation qui semblait déficiente, quoi. Ao assumir a responsabilidade organizacional e empenhar-se em administrá-la, Jacques Pinel introduz uma nova era em MSF, a da profissionalização. A criação de MSF Logística facilitará o fornecimento de medicamentos aos acampamentos. Embora a MSF esteja evoluindo no âmbito da assistência médica às populações, lhe falta uma ferramenta confiável para estudar epidemias. Dedicado à epidemiologia, o Epicentre foi fundado entre 1986 e 1987. O papel do Epicentre se define a partir de uma crise. A epidemia de pellagra nos campos de refugiados moçambicanos no Malawi em 1990. Toda essa gente que apresenta o bacalhau tem que ir a visitar a consulta esse dia. Il y a de plus en plus de gens atteints de pélagre qui viennent nous voir. C'est une maladie dangereuse, même si les premiers symptômes ne sont pas mortels. A primeira onda da epidemia atinge 1.000 refugiados. A segunda, mais 20 mil. Graças ao sistema de supervisão e checagem de registros, ao cálculo preciso da composição das porções alimentares e às pesquisas realizadas em campo, a equipe do Epicentre consegue provar que a deficiência de vitamina B3 é um fator de risco e que essa deficiência está relacionada a uma alimentação pobre. Dans 5 ans de réfugiés, une épidémie de cette ampleur, il n'aurait pas existé. C'est pas normal. Ça montre l'incompétence des organisations responsables pour l'aide humanitaire à ces réfugiés de remplir les rôles pour lesquels ils sont créés. Com a criação de MSF Logística e do Epicentre, MSF adquire ferramentas que ampliam sua capacidade de intervenção e permitem atuar em diversas áreas, tais como vacinação, acesso a cuidados básicos de saúde ou cuidados materno-infantis. No início dos anos 90, após o colapso do sistema de saúde soviético, a tuberculose se propaga.
Essa doença contagiosa é uma das principais causas de morte no mundo e sua disseminação é facilitada por condições de vida precárias. Mas a proliferação ocorre sobretudo devido ao desinteresse dos setores de pesquisa médica. Na década de 90, as ferramentas de diagnóstico ainda datavam do início do século XX e a mais recente molécula de tratamento fora criada nos anos 60. O tratamento dura vários meses e provoca efeitos colaterais graves. Muitos pacientes desistem. As variantes mais resistentes da doença exigem um tratamento ainda mais longo e restritivo. Muitos medicamentos são ineficazes e os efeitos colaterais são ainda mais intensos. Apenas metade dos pacientes se recupera. Ce qu'on appelle la tuberculose multirésistante, c'est-à-dire un bacille qui n'est plus sensible aux antituberculeux utilisés habituellement des patients pour lesquels on n'a pas de thérapeutique vraiment efficace à proposer. MSF testemunha impotente a falta de tratamento. Suas equipes também carecem de ferramentas para lidar com outras doenças, que afetam sobretudo as populações mais pobres e carentes. Em 1996, MSF organiza uma conferência médica para compreender melhor os problemas enfrentados em campo. A conclusão é desoladora. Grande parte do arsenal terapêutico é composto por medicamentos ineficazes ou caros. Para algumas patologias, esses medicamentos simplesmente não existem. Why are we, a medical humanitarian agency, here in Seattle at the start of the ministerial meeting on trade? Because our patients are dying. Our patients are dying not because their diseases are incurable, but because as consumers, they do not provide a viable market for pharmaceutical products. After all, products don't have rights, people do. Your political leadership is vital to their survival. Thank you. A desigualdade extrema é apontada. A nível global, 90% dos esforços de pesquisa médica atendem apenas 10% da população. E essas pesquisas, muitas vezes, visam o registro de novas patentes de medicamentos similares aos tratamentos já existentes no mercado, que atendem somente patologias rentáveis à indústria. Os 90% da população mundial que são vítimas de patologias mortais, malária, tripanossomíase, são esquecidos. Today, in a globalizing market economy, a growing injustice confronts us. More than 90% of all death and suffering from infectious diseases occurs in the developing world. Some of the reasons that people die is that life-saving essential medicines are either too expensive, are not available because they're not seen as financially viable, or because there's virtually no new research and development. This market failure is our next challenge. O dinheiro do Prêmio Nobel da Paz é investido em uma nova estrutura, a CAMI, ou Campanha de Acesso a Medicamentos Essenciais, focadas no acesso a medicamentos para populações de países mais pobres. 5 anos depois, junto a muitos outros parceiros internacionais, MSF lançou a DNDi, uma iniciativa dedicada à pesquisa de doenças negligenciadas. Seus principais objetivos são fortalecer a pesquisa, reativar a produção, lutar pela acessibilidade dos medicamentos, os preços e as patentes. Com a CAMI e a DNDi, MSF se engaja em ações de advocacy, mobilizando médicos, farmacêuticos, pesquisadores, juristas, economistas e ativistas da saúde para atingir um objetivo comum: tornar a saúde acessível a todos. No final dos anos 90 e início dos 2000,
os profissionais da saúde se veem impotentes face às múltiplas epidemias de malária que assolam a África. O impasse está posto. O parasita da malária tornou-se resistente aos antigos tratamentos que não surtem mais efeitos em 30% a 50% dos pacientes. No entanto, existe um novo tratamento derivado da artemisinina, ACT, aprovado na Ásia há alguns anos após um longo processo jurídico e científico. Fim de 2001. Uma epidemia de malária em grande escala se espalha pelo Burundi. Donc on peut estimer que la situation est très grave actuellement, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Em MSF, as opiniões divergem entre aqueles que acreditam que esses novos tratamentos devem ser administrados a qualquer custo, posto que se mostraram eficazes anteriormente, e outros que estimam que é necessário esperar por mudanças nos protocolos nacionais. Em campo, uma médica de MSF começa a prescrever um novo tratamento com ACT. E olha que ela não está autorizada a fazer isso, nem pelas autoridades do Burundi, nem pelos protocolos da OMS. O Ministério da Saúde decide expulsar a coordenadora geral de MSF. Os esforços dos dirigentes da organização em justificar o ocorrido sensibilizam o presidente do Burundi, que vem em sua defesa e finalmente autoriza o uso do tratamento. Esse episódio serve como estopim para avanços nos protocolos de tratamento da malária em países africanos. Os esforços de MSF desencadeiam avanços concretos no setor, beneficiando os pacientes. No fim dos anos 80, surge uma nova patologia mortal, a AIDS, causada pelo vírus HIV, e uma série de doenças oportunistas que dizimam as populações. People with AIDS are supposed to die anytime. There's nothing which can be done for them. Após anos de pesquisa, tratamentos são desenvolvidos nos países ocidentais. Surgem os antirretrovirais, ou ARVs. Eles esvaziam hospitais e reduzem a mortalidade em decorrência da AIDS. Mas os países do sul global não têm acesso a nada disso. Por que privar esses pacientes de tratamento? As desculpas são tão numerosas quanto contestáveis. We heard from the radios that there is a medicine for that disease. That's true. Why is it that the drug itself is very expensive, since it is likely to save the lives of many people? Maybe those who have got money, they can manage to buy them. For those who have got no money, they'll die. En étant une organisation médicale, on se doit de soigner les gens. Donc il y a des médicaments disponibles, ils sont chers, ils sont normalement pas accessibles à cette population parce qu'ils sont trop chers, mais c'est un droit, le droit aux soins. Donc on peut introduire des ARV au Malawi dans les conditions qu'on est pour pouvoir les soigner. As patentes são uma grande barreira no acesso a medicamentos. Em 2001, durante negociações na Organização Mundial do Comércio, um debate é travado sobre as regras de propriedade intelectual relativas a medicamentos. Para a MSF e outras organizações, eles não devem ser tratados como artigos de luxo. A pressão de MSF e seus aliados acaba valendo a pena. Preços diferenciados são aplicados dependendo do país, tornando desta forma o tratamento mais acessível a pacientes de países mais pobres. En 2000, le prix de cette trithérapie coûtait entre 10 000 et 12 000 euros par an et par patient. Aujourd'hui, grâce à la concurrence effectuée par les groupes génériques, ce même traitement, avec la même efficacité, coûte 200 euros par patient et par an. Essas quebras de patente facilitam a introdução de antirretrovirais nos programas de MSF, novos tratamentos que salvam a vida de pacientes soropositivos. Mas em países onde as estruturas e os profissionais de saúde são escassos, é também a adaptação dos protocolos que torna o tratamento acessível ao maior número possível de pessoas. We wanted to task shift some of the responsibilities to less medically trained people. How many people are supposed to come to the clinic? 2. I have 2 only.
people from the support group. These are patients. These are people who have been on ARVs for quite some time. That's why at some point they are also called expert patients. They are the people who know what it means to be on ARVs, to be on treatment. So they were identified to dispense ARVs. They managed very well and they are so proud to be doing that at the meantime. Otimização do tratamento, envolvimento de associações de pacientes para uma distribuição mais eficaz dos medicamentos, redução dos acompanhamentos clínicos. O acesso ao tratamento gera progressos em campo. Em 2005, Níger. MSF testemunha uma crise nutricional fora do comum. Crianças com menos de 5 anos de idade são vítimas de desnutrição e de outras doenças oportunistas, pagando, como sempre, o preço mais alto. Novas ferramentas e abordagens terapêuticas, recentemente desenvolvidas por MSF e outros cientistas e organizações, revolucionam o tratamento da desnutrição infantil. Antes, as crianças permaneciam internadas por várias semanas em centros nutricionais, mobilizando cuidadores e agentes de saúde. A situação muda de paradigma com o surgimento de novos suplementos nutricionais instantâneos, como o Plumping Nut, uma pasta à base de amendoim que as crianças adoram. As famílias saem com estoques. Os centros de saúde podem se concentrar nos casos mais graves que exigem hospitalização. O acesso a esses alimentos também ajuda a prevenir as formas mais graves da desnutrição. Si l'enfant mange et qu'il n'a pas de pathologie associée, ça va nous permettre de le traiter en ambulatoire. Donc il va pouvoir rentrer à la maison avec sa maman, avec une ration en aliments thérapeutiques et on va le suivre de semaine en semaine. A pesquisa médica, que resultou na implementação desses alimentos instantâneos, na evolução dos protocolos e na possibilidade de recuperação fora dos centros de nutrição, permite que as crises alimentares sejam geridas de forma mais eficaz, reduzindo a mortalidade. No início de 2014, uma epidemia de ebola se espalhou pela África Ocidental. Essa febre hemorrágica é extremamente mortal. E, no entanto, não há tratamento nem vacina. Essa é a maior epidemia desse tipo desde a descoberta do vírus em 1976. Dentro de MSF, as abordagens operacionais divergem. Alguns abrem centros de atendimento. Outros, considerando-se mal equipados, decidem não intervir. J'ai eu peur d'envoyer des collègues d'une façon émancipée en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai eu peur, j'étais pas le seul, certains directeurs aussi ont eu peur. 28 médicos da equipe local de MSF são infectados e 14 vêm a óbito. Um dos primeiros agentes no local, MSF abre centros de tratamento, mas a organização se depara com os limites da ciência. Embora suas equipes estejam acostumadas a cuidar dos pacientes, muitas vezes têm que se limitar a isolá-los e aliviar os sintomas, organizar os enterros e se proteger. It was horrible on the first day of work. When I got to work that morning, on that day we have something like close to 20 deaths. And 6 of them died in my arm while carrying on nursing care. It was horrible. As equipes de MSF, em meio ao caos, enfrentam um dilema. Elas orientam as pessoas contaminadas a irem aos centros médicos,
Mas esses mesmos centros estão superlotados e os pacientes morrem em larga escala. It is really an extremely challenging situation for everyone. And MSF, we can't do more than we're doing now. We've opened this center a week ago. It's completely full today. We are desperately trying to get more beds. We have bulldozers and rope holes getting up. We're recruiting staff, we're training staff, but we would like to do much more, but our first priority needs to be the security and safety of our staff. Na tribuna da ONU, MSF faz pedido de ajuda. Many of the member states represented here today have invested heavily in biological threat response. You have a political and humanitarian responsibility to immediately utilize these capabilities in Ebola-affected countries. With a surgical gown, it's not as watertight as a relative. MSF consegue transmitir sua expertise a outras ONGs, que, graças às suas intervenções, unem forças no combate à epidemia. Médecins Sans Frontières est la seule organisation à avoir l'expertise de prendre en charge des cas d'Ebola. Et cette expertise, on voudrait la partager aux autres maintenant, afin qu'eux puissent se jeter dans la bataille avec nous. No final de 2014, na Guiné, nasceu a esperança de uma vacina. MSF, então, participou de campanhas de testes clínicos. These vaccines show an efficacy around 100%. This is the first time in the history of the disease that we demonstrate an efficacy of preventive tools as a vaccine. We probably need to include this new evidence, these new tools, to the normal component of the intervention. Quando uma nova epidemia de ebola surge em 2018 no leste da República Democrática do Congo, MSF tem a seu favor a experiência adquirida durante a primeira crise, mas agora deve intervir no contexto instável de uma região em guerra. Um novo tratamento é desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisa Médica do Congo. Esses medicamentos e 2 novas vacinas oferecem perspectivas promissoras para o combate à doença. On pense que ça va jouer un rôle important au niveau du contrôle de l'évolution de l'épidémie parce qu'on va protéger directement ce qu'on appelle les personnes en première ligne, les médecins, les infirmiers, les hygiénistes, mais aussi les ambulanciers. C'est nous qui sommes en contact direct avec les malades tout le temps. Donc, c'est nécessaire de venir prendre le vaccin quand même. Em 2020, uma pandemia causa milhões de mortes, abala sociedades e economias no mundo todo e põe à prova os sistemas de saúde. India has just seen a surge of cases beyond anyone's imagination. A Covid-19 faz o mundo todo se lembrar do impacto devastador das doenças infecciosas. Para a MSF, a proteção dos agentes de saúde e dos pacientes é a prioridade número 1 para que possa dar seguimento às suas atividades regulares. A organização também implementa programas de emergência para ajudar no cuidado aos pacientes, principalmente no Brasil, na Índia, no Iêmen e na República Democrática do Congo. Em outros países, como os países europeus e os Estados Unidos, MSF concentra esforços nas populações em situação de vulnerabilidade, excluídas dos sistemas de saúde. L'accès au système de santé est quand même très dégradé dans cette période d'épidémie. On considère que la précarité est un facteur de vulnérabilité. Et puis ensuite, pour certains d'entre eux, ils ont des comorbidités, donc des pathologies chroniques qui peuvent les rendre plus vulnérables à des formes plus graves de la maladie. Je peux le mettre. A pandemia muda para sempre a abordagem terapêutica e social das doenças infecciosas, modificando os desafios em termos de saúde global. MSF está inovando com ferramentas diagnósticas e próteses 3D. Em seus projetos, a organização desenvolve atividades especializadas, como cirurgias de reconstrução, pouco realizadas em áreas emergenciais. MSF também se abre para novos campos, travando novas lutas pelo acesso à saúde. MSF inaugura programas contra o câncer de colo de útero no Malawi e o câncer de mama no Mali,
na esperança de aumentar as chances de sobrevivência das mulheres, que até então não tinham nenhuma. Enquanto em Paris 95% das mulheres com câncer de mama sobrevivem, em Bamako 95% vêm a óbito. No decorrer de seus 50 anos de história, MSF constrói sua legitimidade diretamente no contato com os pacientes, enquanto organização médica luta pelo acesso irrestrito à saúde, tornando-se assim um motor de inovação. Quais serão os contornos da medicina humanitária amanhã? Qual será o papel das novas tecnologias de diagnóstico e tratamento? À medida que as desigualdades de acesso evoluem e afetam novas camadas da população, e que as formas de se conduzir a pesquisa biomédica passam por constantes mudanças, quais serão as novas batalhas travadas pela organização?